Oi, meu nome é Marian. Eu sou aluna do terceiro período do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o projeto de extensão que eu participei lá no IFPE, e é um projeto voltado para promover visibilidade e representatividade do grupo LGBTQIAPN+, por meio de produções audiovisuais, especialmente curta-metragens. O nome do projeto é Curta Diversidade, Protagonismo e Representatividade LGBTQIAPN+, no audiovisual. O projeto de extensão que desenvolvemos teve como objetivo criar um espaço de visibilidade, acolhimento e representatividade para a comunidade LGBT, principalmente dentro do ambiente escolar. E por que dentro do ambiente escolar? De acordo com dados da Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil, a taxa de evasão escolar entre pessoas trans e travestis é cerca de 82%, e 73% dos jovens LGBTs já sofreram algum tipo de agressão dentro das escolas. A ideia central do projeto era utilizar produções audiovisuais para proporcionar reflexão sobre identidade, diversidade, direitos e cidadania. E o nosso projeto também se propôs a promover debates e diálogos sobre respeito, inclusão e direitos humanos, utilizando o audiovisual não só como entretenimento, mas também como uma ferramenta de conscientização e engajamento. Para colocar o nosso projeto em prática, nós criamos um perfil no Instagram, onde nós postávamos conteúdos relacionados à comunidade LGBT. Conteúdos esses que eram informações, reflexões, campanhas e materiais de conscientização. A ideia era gerar diálogo e engajamento com os estudantes do nosso campus. E além das postagens, nós também organizávamos exibições de curtas-metragens. Exibições essas que no final de cada uma, nós promovíamos debates e rodas de conversas sobre as impressões que cada um teve, sobre a temática, questões apresentadas. E essa etapa foi muito importante para criar um espaço de diálogo e acolhimento dentro do campus. Nosso intuito ali era acolher, ensinar e aprender com a vivência de cada um. Essas rodas de debate eram extremamente importantes, porque eram ali que os alunos eram incentivados a falar, a compartilhar suas impressões, opiniões e sentimentos sobre os curtas e os temas que eram abordados neles. E nós ali discutíamos sobre respeito, sobre empatia, sobre inclusão e conscientização também sobre preconceitos. Esse formato ele permitia que os curtas, que o audiovisual fosse utilizado mais além do que só entretenimento. Era utilizado também como ferramenta de conscientização. A nossa primeira exibição foi o curta Vó, a Senhora Lésbica, que é um curta brasileiro e é dirigido por Bruna Fonseca e Larissa Lima. É uma produção que aborda a descoberta da sexualidade e a invisibilidade lésbica. Esse curta apresenta a relação entre vó e neta, trazendo à tona questões de identidade, memória e afeto. Temas que dialogam diretamente com a proposta do nosso projeto. E a sessão, ela contou com a presença do professor Juarez, que também é o orientador do projeto, e a participação de alguns alunos. Após a exibição, nós conduzimos um debate sobre representatividade lésbica, envelhecimento, silenciamento de vivências LGBTs e como essas histórias costumam ser apagadas, até mesmo dentro das famílias. Foi um momento onde os alunos presentes compartilharam percepções, dúvidas e reflexões que ampliaram ainda mais o sentido da atividade. O nosso campus é composto por uma comunidade diversa, cheia de diferentes experiências e vivências. No campus Jaboatão, nós temos pessoas de todas as idades, de todas as regiões, e o nosso projeto buscou conversar com todos esses estudantes para promover reflexão sobre identidade, diversidade, inclusão. E no começo nós planejávamos produzir curtas com estudantes. A ideia era que os estudantes formassem grupos e produzissem seus próprios curtas, contando as histórias que queriam contar. E era uma coisa bem simples, assim, cada um com seu próprio celular. Só que, infelizmente, nós percebemos que o engajamento dos estudantes foi bem baixo e poucos quiseram participar da produção dos curtas, e nós percebemos que uma grande causa disso foi a homofobia presente em alguns alunos, principalmente nos meninos mais novos. Eles não levavam, não todos, não dá para generalizar, mas uma parte não levava o projeto a sério, não se envolviam nas
conversas, nos debates, e algumas vezes até desrespeitavam a temática do nosso projeto, com piadas, comentários inadequados, e essa situação é muito grave, porque evidencia como ainda é necessário trabalhar a conscientização sobre respeito, empatia, inclusão na sociedade, não só no campus, mas na sociedade. Mesmo com esses desafios, nós conseguimos manter as discussões, nós seguimos com projetos, nós compartilhávamos conteúdo e reforçávamos a importância da representatividade e do respeito à comunidade LGBTQIAPN+. Como bolsista, uma das coisas que eu mais queria ter feito era ampliar a lista de filmes exibidos e trazer obras que eu particularmente gosto muito. Duas dessas obras são Maurice e Me Chame Pelo Seu Nome. Maurice é um filme que se passa na Inglaterra, no século XX, no início do século XX, que conta a história de um casal gay em um período onde as relações homoafetivas ainda eram criminalizadas. Era um amor impossível desde o começo, mas não por falta de sentimento, e sim por conta da estrutura social e das proibições daquela época. É um filme antigo, muito bonito, e é um filme que faz a gente refletir sobre como algumas coisas ainda são atuais, sabe? E Me Chame Pelo Seu Nome é um filme que tem uma história bem diferente. Ele traz a experiência da gente acompanhar a descoberta do protagonista de uma forma muito íntima. É impossível não sentir a dor dele, a confusão dele, o conflito interno e a intensidade do primeiro amor. É um filme sobre identidade, desejo, perda e amadurecimento, que fala de tudo isso de uma forma e de um jeito muito sensível. Desde que eu entrei no IF, eu percebi que lá não é um lugar onde a gente só vai para obter conhecimento técnico. É muito mais do que isso. Por exemplo, eu sou programadora, eu aprendi muita coisa sobre programação no IF, continuo aprendendo, mas eu aprendi muita coisa também sobre diversidade, sobre empatia, sobre direitos humanos, sobre olhar para o outro. E é um espaço onde a gente constrói vivências, criamos vínculos, conhecemos diferentes pessoas de diferentes lugares, de diferentes vivências. E é exatamente por isso que eu acredito que esse projeto seja de extrema importância. Durante as atividades, nós conseguimos criar um ambiente tão seguro que eu lembro que fiz uma pesquisa em um determinado momento do projeto de extensão e eu recebi respostas assim muito íntimas, sabe? Eu recebi respostas de pessoas que começaram a desabafar sobre situações muito pessoais, muito íntimas, desabafaram comigo, me contaram sobre traumas, se abriram comigo assim de uma forma muito genuína e contaram situações dolorosas, desabafos. Esse retorno das pessoas, dos alunos, me mostrou que esse projeto realmente fez diferença. Mostrou que existe uma demanda urgente por espaços de acolhimento. Enfim, ficou bem claro para mim que existe uma urgência por acolhimento, por escuta, por representatividade. E é por isso que eu acredito que esse projeto não deve ficar restrito apenas ao campus Jaboatão. É um projeto que deveria existir em toda a sociedade, para garantir visibilidade, para garantir acolhimento para essas pessoas e promover respeito, que é a coisa mais importante que existe. Eu acredito que esse trabalho não seja um trabalho de apenas um ano, de apenas um semestre, e sim uma necessidade contínua na nossa sociedade, sabe? E em resumo, esse projeto representou uma oportunidade muito valiosa para mim. Era um projeto que às vezes me fazia falar com pessoas, eu sou bem tímida. E foi muito importante para eu conseguir me soltar um pouco e conseguir conhecer pessoas, dialogar, refletir muito também. E apesar dos desafios, nós conseguimos criar esse espaço de acolhimento, que eu acho que foi a coisa mais importante que nós fizemos nesse projeto. E eu gostaria muito de agradecer ao IFPE, ao Campus Jaboatão, e em especial ao meu professor Juarez, que foi o meu orientador desse projeto. Eu gostaria de agradecer muito ao professor Juarez por ter confiado em mim e ter me dado a oportunidade de atuar nesse projeto, de fazer parte desse projeto. Foi uma experiência que me transformou e que eu espero que continue
inspirando novas iniciativas e promovendo respeito, promovendo diversidade e visibilidade para todos nós.